conteúdo dos dois jornais. Eu não vi dois jornais. O conteúdo do jornal, ele traz informações segundo quem plantou a matéria. Né? Plantaram a matéria, e a matéria foi escrita pela jornalista Maria Tereza Costa, que é uma jornalista extremamente responsável. Hoje praticamente é editora do jornal, está tudo na mão dela, portanto, o que ela escreveu aqui nessa matéria foi algo que foi dito para ela. Né? E num determinado trecho da matéria aqui está escrito: segundo Tereza Penteado, do Concidade, a lei orgânica define que o plano diretor e toda e qualquer alteração das normas a ele correlata receberão, antes de serem submetidas à apreciação da Câmara, um parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. E não é isso? Não, mas eu só estou dizendo, aqui tem um conteúdo muito grande. Sim, está no tem um documento, conteúdo meu muito nome, grande, tá onde o nome você está dele. dizendo que você não Eu leu. tô Espera um dizendo- pouquinho, agora a palavra está Eu tô comigo, dizendo que eu não li, Tereza. eu não falei com ela. Estou dizendo que tem o papel, tá ali. Você no não papel. falou com ela? Está Não. escrito aqui, ó, segundo Tereza Pois é, e o meu Penteado. nome não está lá no documento? Tá. Não, mas eu sei, está aqui a matéria. Segundo Tereza quem Penteado, deu a o meu entrevista nome foi tá, você. ué, não fui eu, que eu não dei Quem entrevista. deu a entrevista? Então você liga pra ele e Não, pergunta. jornalista de extrema credibilidade. Eu conheço então tá, ela eu conheço há quase ela 30 também, anos. eu também. Segundo ela, Vocês querem criar pelo em ovo, meu, sabe? Então cria, tanto faz. Sabe, o negócio Eu é pra ser legal, particularmente, quer que Fábio, seja só ruim. concluindo, eu particularmente acho isso muito sério, muito, porque afinal de contas o CMDU reúne pessoas que emprestam o seu tempo das suas famílias para estarem aqui, para de repente todo um trabalho que está sendo feito ter sido colocado dessa forma como está sendo. Então eu acho que em questão pelo respeito às pessoas que compõem o CMDU, existe uma proposta da Bicamp aí. E eu acho que essa proposta deveria ser colocada aqui no pleno para votação. Quer dizer, se nós vamos acatar essa sugestão da Bicamp ou não. Essa é a minha fala. Não tem isso no regimento. Posso? Não podem fazer isso. É a minha... Desculpa a palavra? Pode falar. Obrigado. Não é assim que funcionam as coisas. Olha, a respeito da mídia, né? Todas as vezes que o secretário Santoro foi questionado quanto a declarações que deu à mídia nas reuniões do plano diretor, quando declarações, aliás, não foi nem declaração que saiu por escrito na mídia citando o nome, em gravação do prefeito dando entrevista na rádio Bandeirantes, que foi negado pelo secretário Santoro, e que no contexto das críticas que eram feitas a essas declarações, ele citava a mídia, quem é que acredita na mídia? Agora a mídia é toda altamente Não, respeitada. mas é tão furado que Bom, ele toma ideia como esse jornal, que não tem nada a ver, você toma pelo papel, então. Base no documento, e não numa matéria de jornal. E no jornal fala da Tereza como concidade, então nem essa CMDU. Então não existe essa discussão aqui. Entendeu? bom, só para... A Tereza do jornal que me pôs no jornal. A Tereza que está no jornal, a Tereza Penteado, é do Concidade, não é do CMDU. E ela cita o artigo 174. que foi Você citado entende o que tem de errado? no documento. Bom, quanto ao respeito à instituição a instituição ao ser respeitada, é exatamente isso que estamos lutando, senhor presidente e conselheiros.
E eu respeito que nunca teve, porque para que- nunca obedeceram à lei. Para que o Nunca. conselho seja 30 respeitado. anos de Pode ser conselho. combinado antes. Não, Fábio, por favor, deixa eu Mas só não tem concluir. nada, não tem nada antiético. É isso Nós que não, nós estamos não falando. quebramos nenhuma regra. Não vai ter mais Não, justificativa. deixa eu só concluir. Não, vocês querem fazer Por favor. confusão. É isso que é o Eu negócio. não quis fazer confusão, vocês Ó, que quiseram levantar. Por favor, deixa eu concluir, gente. Para aí, Deixa eu ler o gente. que está escrito aqui. Não, por favor. Conclui então, por favor. Deixa eu concluir. O respeito que nós estamos. É ter entrado com essa ação, com essa representação nos ofícios, é justamente para que o Conselho fosse respeitado no que a lei orgânica define. O parecer tem que ser exalado antes da lei, do projeto de lei para a Câmara. E nunca foi. E não ia ser. Por que não foi falado? No dia 20, agora vamos aos fatos, senhor presidente. No dia 21, o senhor assinou o recibo do documento como presidente. Que dia o senhor comunicou aos demais conselheiros que o senhor tinha recebido esse documento? No mesmo dia. Vários Eu não dias. fiquei sabendo. Dia Eu também 22, nós entramos com a representação na Câmara, no Ministério Foi Público. enviado no dia 21. O senhor Não foi nem para mim nem para ele. O senhor não, Nós não o senhor, recebemos. enquanto presidente do CMDU, não transferiu, não informou aos conselheiros que tinha recebido no dia 21. Nós ficamos sabendo na reunião seguinte, no dia 23. Se você não recebeu, todos os conselheiros no dia 21 receberam o material do plano de diretor. Ele não Foi recebeu enviado e eu por também quem? não. Enviado por Pelo quem? Eduardo. Enviado por quem, presidente? Foi enviado pelo executivo com os e-mails Está que explicado. foram fornecidos. Ótimo. O senhor não enviou. Outra coisa, O senhor outra concorda coisa que que o eu vou senhor não deixar, enviou? outra coisa que eu vou deixar claro. As entidades suplentes nunca receberam e-mail do CNDU. Nunca. A não ser quando elas assumiram. Então elas nem sabem, ou nem sabiam, de quando existiam reuniões do CNDU, porque elas nunca eram convocadas. Nós é que fizemos esse procedimento. Então, isso foi um procedimento que sempre o CNDU tomou. Por causa disso, muitas vezes as entidades suplentes não devem ter recebido isso. E no dia 21, o Santoro me ligou e falou: estou entregando o plano. Eu falei: ótimo, vou deixar o ofício. Vim na prefeitura, fizemos o ofício, recebi o material, na sequência ele distribuiu. Se você não recebeu, o Alain recebeu, a Karina recebeu, eu recebi, o João Verde recebeu, o Denis recebeu, o doutor Leôncio, o Márcio. Aconteceu com você. Você viu o documento que eu escrevi, a minha resposta, e por que eu não recebi? Está Porque o explicado. Alain estava errado. Isso, Agora, pronto. tá. Então eu não sabia. Tudo bem. Eu estou explicando. Tudo bem. Então deixa eu terminar a Você não explicação. sabia. Eu estou explicando por que Então entramos. você não tem que me questionar, porque a coisa foi clara, Não, a coisa foi avisada, a gente eu tenho tinha que que te fazer isso. desculpe, Foi mas tudo feito e foi encaminhado. eu tenho que te questionar, Fábio, pelo seguinte: você, enquanto presidente do CMDU, Nós não já mandou. tivemos marcações de data de entrega do Conselho umas 20 vezes antes de acontecer. Eu só deixo para definir, está definido, está entregue, vai ser hoje, é hoje, então foi assim que Tá bom. foi feito. Fábio, deixa eu concluir, por favor. E então. foi todo mundo avisado, eu não tenho culpa se o e-mail seu voltou. Não, desculpe, Fábio. Vamos, Você está não, errado. você está me escudando coisas. Vamos por Ah, partes. você que está colocando isso. Deixa eu falar então, por favor. No dia 21 você recebeu o documento, assinou, deu o ok. Você enviou informação para os conselheiros do CMDU? Você enviou? Eu recebi em Você papel. enviou? Responde, Fábio. Eu recebi em papel e. Não Vou falar de enviou. novo. Não enviou, A Fábio. maneira digital ia ser distribuída para todos os conselheiros, como foi. Como foi. Se você não, foi. recebeu. Então, Se você. Cara, eu o tô teu dizendo- e-mail estava errado, é problema de quem? Quem fez? Não fomos nós. E- Aconteceu com Tá bom. você, azar nosso. Estamos perdendo o nosso tempo por causa de uma merda do teu e-mail. Entendeu? Tem que falar assim. Fábio. Sabe, você vai me desculpar.
Você está duvidando da minha credibilidade? Não estou duvidando. Então o que você Eu acha? só estou te perguntando se você enviou. Enviei o que não foi enviado. Você não A enviou. forma digital, não fui Foi eu. no âmbito O do CNDU, Fábio. o projeto Fábio. estava em meio digital, eu recebi em papel, que é aquele caderno que está aqui. O projeto em meio digital foi distribuído para todos os conselheiros. Se seu e-mail estava errado, que problema a gente tem? Fala com quem? Vai reclamar com quem fez isso? Eu fui questionar o Ministério Público, a Prefeitura e a Câmara a respeito do que eles achavam de tudo isso. Eu não sabia, Fábio, é essa a questão. Você está querendo se desculpar de não ter enviado, ele me responsabiliza por não ter recebido. Olha, sinceramente. Olha, Você não está entendendo. Eu vou dar Você se encerrar. precipitou, vocês dois, na verdade, se Nós precipitaram fomos- na tentativa de ajudar. E ajudamos de fazer muito, um Fábio. questionamento. Você tem que Empolgou. reconhecer que ajudamos muito. Estamos aqui discutindo um parecer por causa dessa nossa iniciativa. Porque senão o CNDU ia fazer um parecer que não ia valer nada, porque o documento já tinha sido enviado para cá. Acabou de assumir. Vamos votar isso aí. Acabou de assumir. Você está chegando no CNDU. Acabou de assumir. Fez isso de propósito. Vamos votar esse parecer aí. nada, então? Fez isso de propósito. É lógico, rapaz. Você acabou de assumir. Você fez isso de propósito. Vamos votar esse parecer aí. Esse parecer não, essa proposta da O Bicana. que é de propósito? É que eu não entendi Não nada. sei, cara. Esse cara interpreta, sei lá, o que ele entende. Era parecer que não ia valer nada, porque Eu não vou valia falar nada da da minha- outra vez. Meus Gostaria de falar ouvintes. um instante. Senhores conselheiros, o assunto está bem delicado, né? E o tom também. Mas, pelo que eu li nas assinaturas, vocês não falam em nome do CNDU. Em nenhum momento. Vocês falam como uma qualificação. Poderia ser engenheiro, poderia ser doutor, poderia ser médico. É a resposta que É o meu uma advogado qualificação. deu, Esse é o meu entendimento. Não falam em momento algum em nome do CNDU. Uma outra questão. As coisas que saem no jornal, infelizmente, causam problemas para todo mundo. Mas saiu no jornal. Isso saiu no jornal. E deve ser dado devido peso ao jornal, que muda todo dia. Então não é uma coisa, um documento, uma coisa que vale a pena se debruçar por causa de uma notícia de jornal, que no dia seguinte já esqueceu e é outra coisa. E uma terceira coisa que eu imagino, a proposta de destituir conselheiros não existe no regimento. Se isso for votado aqui, vai dar um pepino gigantesco. Também Não acho que essa seja uma proposta válida, não acho que uma votação feita aqui para destituir conselheiros vai ser válida. Então eu proponho que isso nem seja posto em votação. Pode ser tomada, conversada de outras maneiras, mas essa proposta não pode ser votada. Pode ser retirado isso, então, e colocado de uma outra maneira. Pronto. Vou falar. Já que o problema é Eu esse. gostaria de não ser democrático. Fazer parte do conselho é muito fácil. É até gostoso. Desde que haja humildade e reconhecer os erros, coisa que não está aparecendo aqui, que apesar da atitude dos dois conselheiros ter sido extremamente grave, acabaram de provar pela reação dos dois. Não está alinhado com aquilo, com o propósito do Conselho Municipal se comporta. Por quê? O Conselho é uma associação, não é um sindicato. É apenas um conselho de representantes das entidades da cidade. Ele não tem receita, ele não tem despesa, então é facinho ser conselheiro do conselheiro. Basta ser um por uma entidade e representar a sua entidade. Agora, nós estamos fazendo o quê? Estamos aqui ajudando no desenvolvimento urbano e que seja feito de maneira ordenada e cada um usando da sua experiência própria, né, que ele adquiriu
fazendo as coisas, por isso que ele pertence a uma entidade da cidade. Então ninguém tem que falar nada, é muito fácil. Não é que dizer que tem que ser discutido aqui para depois falar. Não tem que falar nada. E não tem que ser discutido nada. Você não tem essa autonomia e tem essa incumbência de falar as coisas. Nem questionar o legislativo, nem o executivo. E muito menos a promotoria pública. Isso aí não é uma lava-jato. Nós estamos aqui, cada um tentando ajudar o desenvolvimento da cidade. Não estamos ajudando o secretário, estamos ajudando a fazer um plano diretor que seja compatível com a nossa cidade. Para quê? Para que todo mundo tenha segurança jurídica e continue trabalhando da melhor maneira possível. Tudo foi aprovado aqui hoje dentro da lei. Só não foi aprovada com as coisas que devem ser, como o retorno futuro deve ser naturalizado. E são coisas pequenas, casinha, anteriormente, avança no recurso, mas enfim. O que o Conselho está fazendo? Porque eu estou vendo que cada reunião aqui, a gente discute, 90% do tempo é para discutir, a gente é interpelado. Nós estamos aqui, como é porque aqui vai ter oposição, situação de oposição. Eu acho que esse não é o perfil do Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico. Então, alegando que se vocês acharem que não é seguro, eu posso fazer isso de maneira legal, através do jurídico da Câmara, e solicitar que isso seja votado. 2 pontos. Foi criado um dano e tem que ser reparado o dano. Então tem que emitir, porque não é só no jornal. É ofício que eles enviaram para o Ministério, para o prefeito e para o presidente da Câmara. Então não pode dizer que não foi eu que mandei. O ofício da lá, então isso tem que ser reparado, isso não pode ficar cheio. João Verde. Da maneira como está no jornal, porque ninguém vai lá ver o ofício no Ministério Público ou na Câmara, etc., da publicação. A opinião pública, ela lê o que está no jornal. No método, inclusive, está colocado de uma maneira até mais pimente, que parece decisão do CMDU. Aqui está colocado assim. A Tereza Costa, inclusive, eu já falei para ela, eu não dou mais entrevista para ela, não falo mais nada, porque já umas 2 ou 3 vezes ela pega uma palavra que a gente fala num contexto e puxa aquilo, vira manchete de jornal. Então, eu já falei para ela, não dou mais entrevista para você, me procura mais, porque fica parecendo que a gente é que está fazendo as coisas dessa maneira. Então, ela às vezes quer ser objetiva demais e quer jogar manchete. Mas ela botou aqui 2 entidades que integram o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU e Concidade, encaminharam ontem o questionamento ao Ministério Público, Câmara e Prefeitura para esclarecer diferentes interpretações que existem no envio do projeto. Do jeito que ficou mal escrito isso aqui, porque ela não falou 2 entidades, o Resgate Camburi. Mas só está questionando o andamento do processo. Deixa eu falar. Deixa. Não falo mais. Desculpa, pode falar. Eu sou contra ter votação para destituir conselheiro, porque eu acho que isso não deve estar no regimento e não cabe a esse tipo de coisa. Mas eu acho que cabe uma retratação da maneira como as coisas foram feitas e encaminhadas. Sabe? Eu acho que não é culpa do conselho se o conselheiro aqui, o e-mail dele estava errado. E outra, ele já está fazendo parte do conselho há quanto tempo? E não tem recebido os outros e-mails? Não veio do conselho, é isso que não está claro. Veio pelo Eduardo. Foi enviado um e-mail Foi depois que a Célia pela foi embora. prefeitura, pelo Eduardo Romagnoli, que é o advogado. O conselho, o CMDU, não enviou. É por isso que eu estava questionando o Fábio. O CMDU não enviou, não informou. Quem informou foi a prefeitura. Foi o Eduardo. E aí incorreu nesse erro.
Então, mas Entendeu? Por agora, isso é que eu o não conselho é Eu penalizado. queria fazer uma observação. Cada membro tem no Eu máximo não 3 recebi. minutos para falar. Eu acho que se a gente ficar, não vai ter fim essa conversa, então a gente precisa dar um encaminhamento. Desculpa, presidente, acho que o doutor Leão quer falar, depois eu gostaria de falar também, não necessariamente o último, mas eu queria que a gente fosse Só quero fazer uma assertivo. pergunta. Pela lei orgânica, segundo a interpretação aqui da Lésica, nós teríamos que começar a contar um prazo a partir da publicação. Porque não, naquele dia 21 não foi publicado. Agora o presidente recebe e na primeira reunião ordinária convocada com a pauta para examinar o que recebeu, está correndo o prazo a partir daí. Não vejo obrigação do presidente, no momento de receber um papel, passar para todo mundo. Foi uma iniciativa do Executivo adiantar isso para os conselheiros, pensando que os conselheiros poderiam estudar antecipadamente, etc. Mas realmente o presidente coloca em pauta na primeira reunião ordinária convocada para isso. Então não vamos discutir que essa questão de data que isso é bobagem, é perdendo tempo à toa. Nós estamos discutindo coisas que, primeiro, realmente eu acho que os dois não fizeram formalmente em nome do Conselho, mas aparentemente fizeram porque a imprensa interpretou assim. Então esse é o problema. A imprensa, como diz o João, toma pincela algumas coisas assim, pinça algumas coisas interessantes e monta o seu artigo para vender o jornal. Então, eu acredito que a intenção dos dois foi interessante para dirimir certas dúvidas que todo mundo tinha dúvida aí, até o Santoro. O Santoro que fez as mesmas perguntas que a gente. Ele veio aqui e falou, né? Não, tudo bem. Então, esse assunto eu acho que está resolvido, está passado. Eu acho que merecia só um reconhecimento da Tereza e se eles estiverem de acordo, dizer, realmente nós não tivemos intenção nenhuma de falar em nome do Conselho. Não é isso que foi a nossa intenção. Mas, doravante, vamos tomar mais cuidado com esse pessoal que fica bisbilhotando o que a gente escreve para botar no jornal. É isso. Eu queria comentar. Eu não entendi a posição do Leôncio, só queria entender uma coisa. Ele propõe a retratação por escrito aos ofícios que foram enviados, os órgãos, é isso que você propôs? Não. Simplesmente eles aprenderem uma lição que eu acho que eles estão aprendendo agora, pelo que acontece, de não exceder nas suas comunicações de modo a fazer a imprensa entender errado o que acontece. Eu também não falo por imprensa. Telefone lá em casa não falo. Não falo por quê? Se não der uma de Joesley gravando tudo certinho, eles vão fazer o que eles entenderam. Bom, depois do nosso decano ter falado, eu acho que já concordando com praticamente tudo que foi colocado, eu queria fazer duas observações. Primeiro, eu acho que é uma falha, nós entendemos que nós somos membros do Conselho. Quem é membro do Conselho é a entidade. Então, o primeiro ponto não é uma qualificação minha, mas é uma qualificação da OAB. A OAB, no meu caso, aqui eu represento, a OAB é membro do CMDU. Para mim está claro, como foi colocado também, que eles não escreveram em nome do Conselho, mas tumultuaram. Eu acho lamentável o fato, por ter ocorrido por ter usado propositalmente, por exemplo, CMDU ao invés de com cidades, ou até ficou claro que por ter relacionado diretamente o assunto pertinente ao CMDU ter sido apresentado
especificamente o CMTU. Eu acho que isso poderia ser evitado. Estou colocando aqui a minha opinião, não gostaria nem que fosse depois propagado isso. Mas eu acho que poderia evitar esse tipo de situação, até porque a gente está tendo uma situação aqui bem complicada. Por fim, quanto à votação solicitada pela ABICAMP, eu vejo no seguinte ponto: nós não temos um código de ética. Eu verifiquei aqui o nosso regimento interno. Não existe uma previsão expressa do nosso regimento interno de abertura de um procedimento. Deveria utilizar uma lei análoga municipal, que eu não sei se há, mas deve haver procedimento. Então isso não seria feito de forma assim, levar à votação, destituir isso. Deveria, se fosse o caso, não é a minha opinião, mas se fosse o caso, seria que abrir um procedimento, abrir para realmente abrir uma sindicância, que eu sinceramente acho desnecessário, mas eu acredito realmente que se essa fosse a proposta, ou se esse fosse o encaminhamento do pleno, seria mais ou menos nesse sentido. Tá? Então eu, junto com, como foi colocado pelo Ilio, eu também não levaria nem a votação essa situação por esse motivo, ainda mais numa situação como hoje. E por fim, eu acredito que todos nós aqui, eu mesmo, abro mão de precioso tempo com a minha família. Nós valorizamos a importância do CMTU. O Fábio disse bastante importantes conquistas que têm sido feitas. Claramente, a intenção, pelo menos no meu olhar, da Tereza e do Furtado foram bem intencionados, na minha posição, mas embora com uma falha na forma de colocar o CMTU, que gerou todo esse constrangimento. Por isso eu acredito que até o que foi trazido aqui, ele já se esgota em si mesmo, ou seja, a situação, esse conflito, os e-mails que foram e voltaram, o constrangimento às vezes com o jornal, a questão de se envolver um regulamento ético, de termos ou não um regulamento ético, eu acredito que aqui a gente acaba resolvendo e solucionando. Por isso eu concordo plenamente com o Dr. Leôncio. A gente poderia encerrar, e aí eu faço minha proposta, encerrar o assunto com os debates, sem nenhuma votação, e entender isso como uma situação, essa é a minha proposta, né, encerrada. Eu acho que devidamente já todos calejados e para uma próxima enfim, jornada. Essa é a minha fala. Eu acho que vale a pena, e eu aprendi uma lição. Acredito que seja um evento que trouxe alertas para todos. Acho que sim. Não, pelo que... Para mim tá bom. Eu só ia falar que o nosso advogado não foi bem isso que ele falou, né? Que foi o que eu li, mas todo mundo já está com e-mail também, que foi aquilo que a gente foi aconselhado a fazer. Mas beleza, vou ver com ele então para mudar isso. Ou para discutir de novo isso. Alguém mais quer fazer algum comentário? Bom, pelo jeito há duas propostas então. Essa que o Ronaldo colocou e essa que o Serra Abicamp coloca. Se o jornal está mais grave do que essa matéria de jornal, são os ofícios. Tanto o presidente como o legislativo, o prefeito, a cidade e a promotoria. No jornal pode falar, não, eu gostaria de... Mas os ofícios que foram enviados. Posso falar? Pode. Eu estou entendendo que não há amparo legal para a votação da proposta da Abicamp, embora eu apoie isso aí. E acho que cada vez mais a gente precisa
tentar fazer uma depuração nesse conselho para que os trabalhos andem e a cidade não fique perdendo tempo, né, e gastando o tempo daquelas pessoas que vêm aqui, prestando o tempo das suas famílias. Como não há esse amparo legal, eu acho que o Conselho merece, no mínimo, uma retratação formal, sabe, sobre esse assunto. Tá? Foram enviados 3 ofícios, né, prefeito, Câmara e Promotoria. Quer dizer, essas pessoas estão achando que é o parecer do CMDU. Então, não, porque eu já falei com o Rodolfo. Eu sinceramente, eu acho que como foi escrito isso como foi escrito, deveria ter sido escrito também uma retratação a respeito sobre a interpretação do que se pretendeu isso aí. Tá? Eu acho que é uma judiação se isso não for feito, pela imagem do CMDU. Concordo aí com o que o Dr. Leôncio disse, em função até do seu próprio relato, mas eu acho que o Conselho teria que resgatar, tá certo, a posição que ele ocupa hoje. Eu acho que ele perdeu imagem com isso daí. Mostra uma desarticulação, uma desorganização interna que qualquer um pode escrever em nome do Conselho. E não é isso. Quer dizer, o Conselho ele tem que se manifestar em função da votação do Pleno. Isso tem que ficar bem claro. Tá? Então eu proponho uma retratação, tá certo, para essas 3 instituições aí com relação a isso, do que ocorreu aqui. Essa é a minha proposta. O Fábio disse 2, então tem 3 propostas. O que alguém mais quer fazer? Eu queria fazer um comentário. De fato, quando eu recebi os 3 ofícios ao domingo, eu fiquei muito surpreso com o impacto dos 3 ofícios. Mas logo em seguida, o Santoro então prorrogou. Então achei que, apesar do impacto que a Prefeitura dos jornais ficou totalmente prejudicado. Porque a partir do momento que o Santoro jogou para frente, ficou sem efeito tudo isso. Agora, unir os conselhos por causa dessa preocupação. O que está acontecendo aqui eu acho que já é suficiente, assim, como alguma advertência mesmo de que esse tipo de coisa não pode ser feita dessa forma, assim, tão, antecipada. Não sei se a primeira palavra antecipada é você fazer uma coisa antes da outra. Mas não tem acontecido. Alguém mais tem alguma colocação? Já, Já são 9 e 10 da noite, acho que é melhor a gente... Ok, tem 3 situações. Vamos colocar em votação, eu acho que a proposta da Unicamp está documentada. Daí vai fazer parte da... Quem está favorável a essa proposta, por favor, levante o braço. Quem está contrário a essa proposta, por favor, levante o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. contrário à proposta da Unicamp. Contrário à proposta da suspensão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. Quem se abstém? Uma abstenção. A proposta do Ronaldo, que seria a segunda proposta. Não é uma proposta. Não. O Ronaldo fez uma colocação muito importante que tem a ver com aquilo que eu falei, que na verdade não são pessoas que fazem parte do conselho, são entidades. A gente não pode confundir conselho com entidade, é uma coisa muito diferente o comportamento. E nem devemos adotar, principalmente aqui no CMDU, não há necessidade de a gente adotar movimentos assembleísticos aqui dentro, porque não são cabíveis nesse tipo de espaço.
Márcio tem a proposta dele, que seria... Fosse feita uma retratação formal do que aconteceu para essas 3 instituições que foram enviados ofício. Governo Municipal, Câmara Municipal e a Promotoria Pública. Tá, quem enviaria Essa era esse só uma ofício? observação. Eu acho que teria que ser os dois. Foram os dois que fizeram isso, eles teriam que fazer uma redação de explicação do que aconteceu, que eles não assinaram em nome do Conselho, que foi uma iniciativa individual. Se quiserem envolver as entidades dele, que é a opinião da entidade que eles representam aqui dentro do CNDU, e não do pleno do CNDU, ficando bem claro isso. Quer dizer, que não é opinião do pleno, é uma opinião pessoal deles que representam tais entidades. Então, quem concorda com a posição do Márcio, por favor, levante o braço. 1, 2, 3 votos. Quem é contrário a essa posição, levante o braço. 1, 2, 3. Quem se abstém? Abstém. 2, 3, 5 abstenções. Posso falar uma coisa? Eu acho que tinha que ter uma retratação deles com relação a nós, como se não adianta mandar uma retratação para o Ministério Público, sabe? Para colocar, para colocar. Eu acho que é uma questão assim, entre os pares, entre nós. Mesmo porque Não é eu uma acho que coisa só vai começar, só vai remexer. O que é tá uma feito coisa que já já está tá mais ou feito. menos calma, né? Conseguiu com o secretário adiando a entrega, tudo, já deu uma apaziguada, como disse o Denis. Né? Já deu, de repente, fazer tudo isso vai começar a botar lenha no fogo de novo. Qual foi o resultado da votação? Eu estou mudando meu voto. Então, 4 a 2. Contrário. E 5 a 4 abstenções. Essa retratação interna, particularmente, eu acho que, do meu ponto de vista, seria melhor. Eu não quero fazer a proposta nenhuma, porque eu acho que... Agora vejam só que maravilha que é a democracia. Eu concordo com esse resultado. Plenamente, foi colocado aqui a minha opinião, o Conselho respeitou a minha opinião, colocou em votação e não foi aceito. Olha que maravilha que é a democracia. Se todos respeitassem isso, né? Bom, eu não tenho mais o que falar, eu acho que alguém quiser tomar a palavra. Pelo encerramento. Eu acho que só fazendo uma retratação interna, Acho acho que seria melhor. Tereza e já disseram que não tinham a intenção de falar em nome do Conselho. Isso ficou na ata, não ficou? Vocês podem que repetir ficou. isso, fica na ata. Isso está Acho no que ficou. documento, senhor Leôncio. No Mas não. documento que eu encaminhei. Tá bom, isso serve de... Posso ler só uma frase que está escrita? Não, tudo não precisa, vamos acabar. Não, chega de Vamos assunto. acabar, Chega de vamos assunto. acabar. Já está muito Chega de tarde. assunto. Está na ata que Vamos vocês disseram que não jantar, né? falaram em nome do Conselho. Agora, aprendemos uma lição, que a gente não fala nada, que a imprensa distorce. Mas aqui nós não falamos. Eles forçam.